Então, seguindo nossa série de vídeos para fazer o trabalho de topografia, eu já tenho o recorte. ah, eu vou precisar, em vez de usar, nos vídeos anteriores, vocês usaram o MDS, né? Eu fiz um teste aqui e realmente o MDT, tá? Então, lá no site da Cartografia Salvador, vocês vão baixar dados, né? Dados espaciais, geoespaciais, baixar dados geoespaciais. Vocês vão vir aqui e baixar o modelo digital do terreno em folhas articuladas. Eu pedi para vocês baixarem os dois, tá? Salvem em pastas separadas, MDS e MDT. Tá? Como é que eu fiz aqui, ó? Então, raster MDT, raster MDS. Tá? Tá aqui o meu modelo digital de elevação. Que agora é a próxima etapa? Mexer na simbologia. Simbologia, então, a gente seleciona a camada, botão direito, propriedades, troca aqui o tipo de renderização de banda simples, a gente bota banda simples falsa cor. Na banda simples falsa cor, a gente tem o mínimo e o máximo. O que significa isso? A altitude mínima e a altitude máxima do terreno. Se eu deixar nessa forma aqui, ó, tá? Qual é o intervalo que tá? 40 menos 29. Então, vou pegar aqui a minha calculadora. Está em 11 metros o intervalo. Eu posso deixar nesse interpolador aqui linear, eu posso usar o método discreto, tá? Aqui, ó, com outros valores. Eu posso usar o método exato. O que significa o exato? É com as informações de mínimo e máximo. Se eu colocar aqui o sufixo, né, é metros, e a precisão do rótulo pode ser 2, tá? No momento que eu dei Enter, ele modificou aqui, ó. Não posso aumentar aqui a precisão do rótulo porque está de metro em metro, tá? Clico em aplicar e troco aqui para linear. Então, aqui seria uma representação por cores da altimetria, do mínimo 29 até o 72. Essas cores não representam a realidade que a gente está acostumado, que o vermelho é mais alto e o azul seria mais baixo. Então, a gente vai usar uma simbologia da topografia. Vamos vir em propriedades de novo, continuo na simbologia, posso deixar o método linear aqui e vou mudar o gradiente de cores. Eu vim aqui nessa janela lateral, tem aqui os padrões, gradientes de cores padrão, mas eu quero topografia, ele não se encontra aqui. Então, eu vou buscar, criar novo gradiente de cores, e vou trocar aqui de gradiente para catálogo CPT Círio, tá? Vou dar um OK. E aqui eu tenho uma biblioteca de gradiente de cores referente aos temas. Então, eu quero de topografia. Normalmente eu uso esse aqui, que é o que representa lá no site do Topodata. Tá? Dou um OK e mando aplicar. Então, essa é a representação altimétrica do modelo digital do terreno, tá? Em camadas raster, tá? Em camada raster. E aí a gente já consegue ver alguma coisa aqui, ó, nessa diferença de cores das altitudes. Qual é o próximo passo? Criar as curvas de nível. Então, quem não está conseguindo baixar as curvas de nível, porque o seu bairro não aparece, né? Muita parte norte de Salvador aqui está com problema de dados, né? Então, ou troca de bairro, ou faz isso aqui que agora eu vou mostrar. Isso aqui das curvas de nível, pode usar as que já existem e pode fazer nesse formato que eu vou mostrar. Vem em raster, extrair contornos. Quem é o meu modelo, então, a minha camada de entrada? É um modelo digital,
tá? E aí, com distância aqui, eu vou colocar de 2 metros. Eu sei que o tamanho do meu pixel, já falei isso em aula, o tamanho do pixel desses modelos digitais é de 50 centímetros, tá? Então, eu não preciso mais que 2 metros para definir as curvas. Eu vou separar aqui o, o atributo que vai criar, né? Eles vão criar um campo novo lá na tabela de atributos. O eleve a gente não muda, porque outros algoritmos que a gente vai usar vai precisar desse campo aqui. Posso produzir em vetor 3D, se vocês procurarem lá no meu canal, tem uma forma de usar o vetor 3D no CAD, tá? E vou tratar todos os valores raster como válidos. E vou salvar aqui os contornos. O que que são os contornos? São as curvas de nível. Como eu já criei várias vezes aqui testando, tá? Então, vou botar aqui, ó. Clip, CN, Canela 2. E vou executar. Pronto. Vou remover aqui, ó. Então, criou as curvas de nível. Elas ficam, tá? Nesse formato um pouco não, muito, né, pixelizado, que a gente chama. Ela acompanha o formato do pixel, é isso que acontece, esse modelo em escadinha aqui, tá? É por isso. Eu posso suavizar, tem um comando aqui na caixa de ferramentas, tá? Que se chama suavizar, suavização, tá? Quem é que eu quero suavizar é a camada de entrada nessas curvas de nível. Eu posso aumentar aqui um pouco das interações até 5, tá? E um deslocamento também de 0,45, 0,50, ou seja, eu vou mexer um pouquinho na posição dela, tá? Vou só fazer aqui o teste, não vou salvar. Então, vocês verem o suavizado, tá? Ele deu uma mexidinha só, mas não é muito, gente. Então, às vezes nem vale a pena, deixa como tá. Eu vou aceitar igual, o trabalho, tá? Se fosse para um produto profissional, a gente usaria outros métodos de interpolação, de modo que a gente diminuísse um pouco esse quadriculado. Então, eu até vou retirar aqui para não atrapalhar vocês, tá? Então, estou aqui com as minhas curvas. E agora eu quero representar as curvas em formato de cores também, tá? Então, eu vou vir aqui em propriedades, vou colocar simbologia e trocar aqui símbolo simples para um categorizado, tá? Se eu categorizar, eu preciso dar um valor. Qual é o valor? Que é a tabela de atributos, é a elevação, tá? O gradiente de cores, eu vou colocar aqui, vou buscar todos os gradientes. Eu uso esse aqui, ó, o laranja, tá? E mando classificar. Então, ele está classificando de 2 a 72 metros as minhas curvas. Vou aplicar, ó. Isso aqui é uma forma de representação das curvas de nível por cores. Outra forma de eu fazer é, em vez de categorizado, usar o graduado, tá? Continuo com o valor de elevação. E aqui embaixo eu troco de desvio padrão para quebras naturais. E aí ele criou uma quebra de intervalos, tá? Que tem 5 intervalos, eu posso botar 6. Ó, quanto mais eu aumentar as classes aqui embaixo, ó, onde está o meu mouse, mais classes vai aumentar e o intervalo vai ser menor, tá? Então, vou botar aqui, ó, 10 classes e apliquei, ó. Então, mudou a representação. Se eu colocar o modelo digital junto, o que que ocorre? Então, eu tenho as curvas e mais um modelo. Essa é uma das etapas que vocês têm que apresentar no trabalho. Posso usar a mesma paleta de cores do modelo? Posso, não tem problema. Agora eu vou fazer a rotulagem. O que que é a rotulagem? É colocar o valor da altitude na minha curva. A princípio, os rótulos estão aqui também no mesmo menu aqui das propriedades.
Vou trocar sem rótulos para rótulos individuais, tá? Qual é o valor? Eleve de novo, tá? E aqui eu posso mudar o quê? O tipo de fonte, a cor da fonte, né, o tamanho da fonte, vou botar 11 aqui, tá? E vou aplicar. Então, todas as curvas possuem agora o valor da altitude delas. Então, etapa 1 pronto.